1 aos Coríntios, capítulo 11, verso 17. Quem localizou o texto, diga: eu vou morar no céu. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós dissensões, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim, enquanto um tem fome, o outro se embriaga. Não tendes porventura casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhai os que nada têm? O que vos direi? Louvar-vos-ei nisso? Nisso não nos louvo, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quanto for. Irmãos e irmãs, a igreja de Corinto era talvez uma das igrejas mais prósperas, e eu tenho plena convicção de que era a igreja que tinha mais mover do Espírito no que se diz respeito aos dons espirituais. Mas apesar de ser a igreja mais próspera, apesar de ser a igreja com mais mover do Espírito, o que nós percebemos que essa igreja talvez tenha sido a igreja com maior número de problemas. E nós percebemos isso através do extenso conteúdo que Paulo escreveu em suas cartas a essa igreja. É a igreja onde há o maior conteúdo. São 2 cartas com muitos capítulos, e se você for ler, nós fizemos essa leitura devocional algumas semanas atrás, toda a igreja leu 1º e 2º aos Coríntios, e eu tenho certeza que você percebeu a quantidade de problemas que havia nessa igreja. E sabe o que eu aprendo aqui de cara, meu irmão e minha irmã? É que por mais próspera que uma igreja possa ser, por mais cheia dos dons espirituais que uma igreja possa ser, isso não significa que essa igreja não terá problemas. Porque a igreja
igreja, ela é formada de pessoas. E pessoas são imperfeitas. Eu tenho certeza que todas as igrejas do mundo inteiro, todas as igrejas têm problemas, porque elas são formadas por pessoas. E pessoas são imperfeitas, cheias de problemas. É por isso, meu irmão e minha irmã, que não existe igreja perfeita. E no dia que você encontrar uma igreja perfeita, não vá para essa igreja. Porque ao chegar lá você pode estragar essa igreja. Porque talvez o problema nem seja a igreja, e sim você. Que muitas das vezes, além de não fazer nada, reclama de tudo. Ainda bem que aqui não tem. Graças a Deus, a igreja metodista de Itapoca é uma bênção, irmãos. É uma bênção. Mas em outras igrejas que temos ido por aí, em outras comunidades cristãs, rapaz, o que tem, meu irmão, de camarada problemático, que causa confusão, que causa baderna, meu irmão e minha irmã. Mas graças a Deus, Deus tem conservado esse povo. Essa igreja é uma bênção de Deus. Olhe para o irmão que está do teu lado e diga assim: você é uma bênção. Glória a Deus. Mas quais eram os problemas dessa igreja, irmão Alberto Júnior? Irmão, se fôssemos enumerar os problemas dessa igreja, nós iríamos passar a noite aqui. Eu quero apenas destacar os problemas que estão aqui nesse pequeno texto que nós fizemos a leitura. Só nesse texto que eu e você fizemos a leitura, nós somos capazes de identificar alguns problemas dessa igreja. E eu gostaria de enumerar pelo menos 3. O primeiro problema era o problema que se diz respeito ao culto. Leia comigo o verso de número 17, que vai nos dizer o seguinte: nisto, porém, vos digo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Eu gosto da versão da linguagem nos dias de hoje, que vai trazer uma conotação mais compreensível. O que na verdade esse verso quer nos dizer, meu irmão e minha irmã, é que as pessoas de Corinto estavam indo para o culto e estavam voltando para casa pior do que antes de terem ido. É isso que estava acontecendo ali. Ao invés daquelas pessoas irem para o culto para adorar a Deus, para celebrar a comunhão com os irmãos, para se encher do Espírito Santo, aquelas pessoas estavam indo ao culto para causar problemas, para atrapalhar o culto, o andamento do culto. Era isso que estava acontecendo naquela igreja. Eu pergunto, será se isso tem acontecido nos dias de hoje ainda? Será que ainda tem pessoas que, ao invés de vir para o culto para adorar, celebrar, estão vindo para atrapalhar o culto? Será que nos dias de hoje tem pessoas que vêm à igreja para um momento extraordinário como esse, para estar atrapalhando a atenção do irmão que quer ouvir a palavra? Será que tem pessoas ainda nos dias de hoje que no meio do culto parece que tem um espírito da perturbação, parece que tem prego na cadeira, não consegue sentar para ouvir a mensagem, dá uma sede, dá um sono, dá uma canseira, dá uma vontade de ir no banheiro? É uma perturbação que parece uma coisa assim incontrolável. Ainda bem que aqui não. E acaba atrapalhando, desviando a atenção daqueles que vieram de fato para adorar, daqueles que vieram de fato para sair melhor após esse culto, daqueles que vieram para ser cheios do Espírito Santo. Eu pergunto, quantos vieram para adorar ao Senhor Jesus essa noite? Então olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: não me atrapalhe, que hoje eu quero sair daqui melhor e não pior. O segundo problema, meu irmão e minha irmã, que estava acontecendo ali naquela igreja, que nós podemos perceber aqui nesse texto que nós fizemos a leitura,
é que aquela igreja havia um problema também que se diz respeito à comunhão. Se você for ler comigo o verso 2, você vai perceber isso. O apóstolo Paulo vai dizer: porque antes de tudo, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Ou seja, chegou o comentário para o apóstolo Paulo que estava havendo muita dissensão naquela igreja, estava tendo muita confusão. E o apóstolo Paulo, apesar do relato que chegou até ele creu em parte daqueles relatos, porque no fundo ele sabia que havia sim naquela igreja próspera, aquela igreja cheia do Espírito Santo, havia grupinhos, dissensões, contendas. E você vai perceber isso se você ler os primeiros capítulos dessa carta. Se você for ler o capítulo 1, se você for ler o capítulo 2, o capítulo 3, você vai ver que havia ali na igreja de Corinto alguns grupinhos, algumas panelinhas, grupinhos que elegeram para si o seu próprio líder. Havia, por exemplo, um grupo de Apolo. Uns diziam: não sou de Apolo, eu sou de Paulo. Já outros diziam: não sou de Paulo, eu sou de Pedro. E ainda havia um outro grupinho que dizia: nós não somos de Paulo, nós não somos da panelinha de Pedro, nós não somos da panelinha de Apolo, nós somos de Jesus. Era isso que estava acontecendo, e esses grupos competiam entre si, em discórdias, em dissensões. Eles estavam reunidos fisicamente, mas desunidos em espírito. Quando a igreja, ela é para ser um socorro. Aleluia. Na prática, ela é para ser um só espírito, meu irmão e minha irmã. Mas havia sim pessoas que estavam ali, semeando contendas, plantando discórdias. E nós hoje precisamos tomar muito cuidado, meu irmão e minha irmã, para que essa realidade de Corinto não chegue nos nossos dias, na nossa comunidade de fé. Nós precisamos estar atentos, precisamos estar alertas. Quando identificarmos que determinado irmão, determinada pessoa que se diz irmã, está ali somente querendo semear uma discórdia no nosso coração. Quando determinada pessoa está ali somente querendo nos colocar uns contra os outros, enfraquecer a nossa fé. Nós precisamos tomar muito cuidado, e isso é bíblico, por quê? Porque Jesus alertou aos seus discípulos para que eles tivessem cuidado com os fariseus. Em Mateus 16, e no verso 6 ao verso 12, Jesus vai dizer assim: ó, cuidado, meus discípulos, acautelai-vos dos fariseus, porque as doutrinas deles são doutrinas venenosas. Eles vão envedar com um pouco de trigo, eles vão levedar toda a massa. Tome cuidado, porque os fariseus, e olhe que os fariseus eram pessoas conhecedoras da palavra. Fariseus eram pessoas que se denominavam líderes, rabinos. E Jesus mandou os seus discípulos tomar cuidado com eles, porque o pastor, ele tem autonomia, autoridade para orientar a sua ovelha a respeito dos riscos. Porque nem todo mundo que conhece a palavra vive a palavra. Os fariseus conheciam a palavra, mas não viviam a palavra e se tornavam um risco para os discípulos de Jesus. É por isso que a palavra pastoral para mim e para você essa noite: tome cuidado com aqueles que querem apenas semear contenda no teu coração. Porque nem toda mesa, meu irmão, é mesa de comunhão. Os fariseus também tinham uma mesa, Jezabel também tinha uma mesa. E nós temos que tomar muito cuidado. Tomar muito cuidado. Se afaste de determinado tipo de pessoa. Se for prejudicial para você, se você perceber se está apenas lhe fazendo mal, acautelai-vos. Se afaste. Corte. Se você tem um problema, meu irmão e minha irmã, não conte seus problemas para qualquer pessoa. Nem todo mundo tem uma orientação bíblica para você.
Talvez você, no calor da emoção e da carência, esteja contando o seu problema para uma pessoa que está muito pior do que você e que não tem condições alguma de lhe orientar. Se você quiser conversar com alguém, converse com o seu líder. Aleluia. Converse com o pastor. Peça uma orientação de Deus e tome cuidado, porque essas determinadas circunstâncias podem ser prejudiciais para a nossa comunhão. Amém, meu irmão e minha irmã? Amém. Que nós possamos fortalecer a nossa comunhão. Que nós possamos repreender, meu irmão e minha irmã, toda e qualquer tipo de ameaça à nossa comunhão, para que possamos estar saudáveis, em união, em unidade, em um só corpo e em um só propósito para a glória de Deus. Em terceiro lugar, havia ali naquela igreja um problema relacionado à ceia. Se você for observar comigo o verso de número 20, você vai perceber. O apóstolo Paulo, ele vai nos dizer que eles estavam se ajuntando, mas não para comer a ceia. Olha o verso 21. Porque comendo cada um antecipadamente a própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. E ele vai perguntar: não tens porventura casas para comer, ou desprezais a igreja de Deus, envergonhai os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Havia um problema relacionado à ceia, e nós precisamos entender que a ceia da igreja primitiva era diferente da nossa ceia hoje. E talvez você não tenha entendido a leitura do texto por isso. Hoje, como nós costumamos celebrar a ceia? O pão e com suco de uva. Naquela época não. Naquela época era um verdadeiro banquete. Se for abrir a sua Bíblia em Judas, que é o penúltimo livro da Bíblia, no verso de número 12, porque Judas tem apenas um capítulo, você vai ver que Judas vai falar a respeito da festa da fraternidade, que era celebrada no dia da ceia, onde eles banqueteavam para celebrar, festejar a comunhão. Essa festa era chamada, conhecida como ágape. As igrejas mais históricas ainda costumam celebrar essa festa. Como que acontecia essa festa? Cada pessoa trazia o alimento de casa. Os mais ricos deveriam trazer a maior parte dos alimentos, e os mais pobres, que não tinham condição de levar nada, se aproveitavam, deveriam aproveitar a situação para fazer a sua refeição. Então era uma refeição onde os ricos deveriam partilhar aquilo que tinham com os mais pobres. Mas sabe o que estava acontecendo em Corinto, meu irmão e minha irmã? Ao invés de ser uma festa do amor, uma festa do ágape, havia se tornado uma festa do egoísmo. Porque os mais ricos chegavam mais cedo, faziam a ceia antes, comiam antes, e quando os mais pobres chegavam, é isso que está no texto, não havia mais o que comer. E enquanto os mais pobres não tinham o que comer, os mais ricos ficavam empanzinados e embriagados, pervertendo totalmente o real significado da ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele vai perceber, meu irmão e minha irmã, que todos aqueles problemas, na verdade, eram reflexos, primeiro, da falta de amor, e segundo, da compreensão, da verdadeira compreensão acerca da ceia do Senhor. E na verdade, a maioria dos problemas, tanto no que diz respeito à ceia, quanto à comunhão, quanto a culto, na verdade, parte desse pressuposto, parte dessa grande verdade, de o que falta, na verdade, no coração dessas pessoas problemáticas, é amor e compreensão profunda acerca do Evangelho. E o apóstolo Paulo, ele diagnóstico, percebe isso, e então ele resolve, a partir da ceia do Senhor, instruir aquela igreja, a fim de que ela viesse compreender a essência do Evangelho, que era o amor. E o apóstolo Paulo vai fazer isso, explicando a ceia do Senhor em 4 dimensões, em 4 olhares,
a fim de que as pessoas de Corinto pudessem ter uma compreensão profunda, clara, verdadeira acerca da ceia, acerca do amor e acerca do Evangelho. E me apropriando desses 4 olhares que o apóstolo Paulo percebe aqui, apresenta aqui, é que eu gostaria também de trazer, a fim de compartilhar com os irmãos essa noite, para que nós possamos ter também essa compreensão clara, tanto acerca da ceia, que talvez seja uma das coisas tão mais mal compreendidas nos nossos dias, quanto acerca do amor e da essência do Evangelho. E o primeiro olhar, meu irmão e minha irmã, é um olhar para o passado. A ceia nos traz em primeiro lugar um olhar para o passado. Leia comigo o verso de número 23 do texto, vai nos dizer o seguinte: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de tomar o cálice, disse: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim, porque todas as vezes que comedes e bebedes este cálice, anunciais a morte. Então a ceia é um convite para que eu e você, meu irmão e minha irmã, possamos olhar primeiro para o passado, olhar para a morte de Jesus, olhar para a cruz. A ceia não é um momento para lembrarmos dos milagres de Jesus. A ceia é um momento para nos lembrarmos da morte de Jesus. E lembrar de que maneira? Fazemos a seguinte reflexão: por que ele morreu? Como ele morreu? Por quem ele morreu? Na ceia nós precisamos lembrar, precisamos refletir sobre isso, pensar a respeito disso, porque se compreendermos que é sobre isso, meu irmão e minha irmã, iremos descobrir que ceia não é sobre egoísmo, ceia é sobre a maior expressão do amor revelada na cruz do Calvário, em que Cristo morreu porque tomou sobre si os nossos pecados. Aleluia. E como ele morreu? Ele morreu de uma forma tão grave, de uma forma tão terrível, que revela claramente a gravidade do nosso pecado. Ele morreu na cruz, foi açoitado, foi cuspido, foi humilhado, foi rejeitado, foi fixado em uma cruz, teve sede, foi exposto à nudez, à vergonha. E por que deveria ser tão terrível assim? Porque John Stott, grande teólogo do século XX, diz que nada revela com tanta clareza a gravidade do nosso pecado quanto a cruz. Foi por causa dos nossos pecados. Mas por quem ele morreu? Ele morreu por toda a humanidade. Mas a sua morte só tem eficácia na vida daqueles que crerem em seu nome, na vida daqueles que crerem que de fato ele morreu em nosso lugar. Ele tomou o nosso pecado sobre si, cumpriu a minha punição, para que agora, por meio da fé, eu recebesse dele a vida, e com essa vida pudesse viver não mais de acordo com as minhas vontades, mas tomar também a minha cruz, negar a si mesmo e viver de acordo com a vontade dele, para servir a ele. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então o primeiro olhar da ceia sobre isso, meu irmão e minha irmã. A ceia é a dramatização do Calvário. Antes de Jesus subir na cruz, primeiro ele se assentou à mesa, e naquela mesa ele quis eternizar o que seria aquilo que iria acontecer naquela noite em que ele foi traído, naquela noite em que ele partiu o pão,
não havia filme, não havia fotografia. E Jesus queria deixar um símbolo. Jesus resolveu utilizar a mesa como esse símbolo. É por isso que o centro da igreja metodista nós temos uma cruz vazia, porque ele não está mais lá, e nós temos uma mesa, porque esse é o símbolo do Evangelho. Esses são os maiores símbolos do Evangelho. E naquela mesa Jesus vai dizer para ele: olha o que vai acontecer. Eu vou morrer na cruz por vocês, mas eu não quero que vocês tenham que morrer para poder fazer as pessoas lembrarem. Quando vocês precisarem fazer as pessoas lembrarem do que eu vou fazer na cruz por vocês, preparem uma mesa e coloquem na mesa um pão. E partilhem o pão para as pessoas e digam que aquele pão que está sendo partilhado é o meu corpo que vai ser entregue na cruz por vocês. Na mesa Jesus está explicando: eu quero que vocês coloquem na mesa também um cálice. E aquele cálice com o vinho seja a simbologia do meu sangue, que será derramado na cruz pelos vossos pecados. É sobre isso que nós temos que refletir na ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é sobre os anseios do nosso egoísmo. A ceia do Senhor não é sobre a proliferação do nosso ódio. A ceia do Senhor é sobre perdão. A ceia do Senhor é sobre o amor de Jesus, liberado na cruz gratuitamente para mim e para você. Não é sobre méritos. A ceia é sobre a graça do Senhor Jesus. O segundo olhar da ceia, meu irmão e minha irmã, é um olhar para o futuro. A parte B do verso 26 vai nos dizer o seguinte: anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Paulo está dizendo: vocês não sabem o que é a ceia. Vocês estão se empanzinando, estão se embriagando. Não, vocês têm que partilhar. Primeiro, para lembrar do que Jesus fez. E segundo, para que vocês possam repetir isso até que Ele venha. Porque Ele virá. Glória a Deus. E quando Ele vier, Ele irá servir, Ele irá participar da mesa juntamente conosco. O apóstolo Paulo, ele traz à luz essa grande verdade do Evangelho, a nossa grande esperança que Cristo um dia irá voltar, e que a ceia é uma oportunidade para nos lembrarmos disso. Todas as vezes que estivermos, meu irmão e minha irmã, diante dessa mesa, nós devemos nos lembrar que Ele virá. E essa mesa é o elo que liga a primeira volta de Cristo com a sua segunda volta. Ele virá. Os céus se abrirão, Ele aparecerá nas nuvens. Trovões, relâmpagos, fenômenos sobrenaturais, e a trombeta irá tocar. E o Filho dos Homens será visto por todas as nações. Ele está vindo para buscar a sua igreja. E quando Ele vier, meu irmão e minha irmã, todas as guerras irão cessar. Não haverá mais Putin, não haverá mais Ucrânia, não haverá mais essa guerra política, não haverá mais isso. Não haverá mais pandemias, não haverá mais doenças, não haverá mais sofrimento, não haverá mais lágrima, porque Ele enxugará do nosso rosto toda lágrima. Essa é a nossa esperança, meu irmão e minha irmã. Essa é a expectativa do nosso coração. Em breve o nosso Senhor virá para buscar a sua igreja. Aleluia. Temos que olhar para o passado quando estivermos diante dessa mesa. Temos que olhar para o futuro. Mas temos que olhar também para nós mesmos. Porque a ceia é sobre o livramento que Deus nos deu por meio de Cristo
de nós mesmos. A ceia livra você de você mesmo. Como se dê esse processo? No verso 28 o apóstolo Paulo vai nos dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos doentes, muitos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, não para sermos condenados com o mundo. Preste atenção. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo àquela igreja: que quando eles estivessem diante dessa mesa, eles deviam olhar para si mesmos. Eles não deveriam examar a vida do que estava ao lado. Eles não deveriam olhar para o defeito do cicrano, nem do beltrano. Eles não deveriam excluir ninguém. Eles não deveriam apontar o dedo para ninguém. Eles não deveriam julgar ninguém. Eles tinham que julgar a si mesmos. Tinham que olhar para os pecados deles mesmos. Você não vai ver uma ordem ali: examine a vida do irmão, e se ele tiver pecado, não deixe ele ceiar. É isso que o texto diz? Não. Examine-se a si mesmo. Porque examinar o outro é fácil demais. Difícil é você reconhecer os seus erros. Difícil é você reconhecer que o problema é você. Mas olha que interessante. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: se eu examino a mim mesmo, meu irmão e minha irmã, o que é que eu devo fazer? Se eu perceber que eu sou o problema, que eu estou errado, o apóstolo Paulo vai dizer que eu não devo comer? Você leu o que está no texto? Você viu realmente o que o apóstolo Paulo disse aí? O que o apóstolo Paulo diz no verso 28? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. O apóstolo Paulo não está dizendo aqui: examine-se e não coma. Examine-se e coma. Examine-se e beba. Porque o autoexame não é uma prerrogativa, meu irmão e minha irmã, para não ceiarmos. O autoexame é uma prerrogativa para nos arrependermos e estarmos na mesa com Ele. Uma vez que você se autoexamina, que você percebe que é pecador, e você está diante de um símbolo do sacrifício de Jesus, que expressa o seu amor, o seu perdão, se arrependa e peça perdão a Ele. Que Ele é fiel e justo para te perdoar, meu irmão. Sabe, meu irmão e minha irmã, uma grande verdade eu tenho aprendido ao longo dessa caminhada: que você não deve fugir da ceia por causa do pecado, mas você deve fugir do pecado por causa da ceia. Porque a ceia é um instrumento de restauração, de cura, de reconciliação. Vamos parar com esse negócio de que a ceia é uma forma de oprimir pessoas. Em outras denominações, no dia da ceia, pastor fulano de tal, Beltrano dos Anzóis Pereira, convoca a liderança e diz assim: fulano de tal, não sirva a ceia para ele não. Beltrano, não sirva para ele não, que ele está no pecado. Meu irmão, quem está no pecado é ele. Todos nós somos pecadores. A ceia não é uma mesa para santos, e sim para pecadores que reconhecem que em Cristo somos restaurados. Essa mesa, meu irmão e minha irmã, é uma mesa de restauração. Ninguém pode expulsar ninguém dessa mesa. Na igreja metodista nós não impedimos ninguém de ceiar. Todos podem ceiar. Aí em outra igreja inventam várias regras. Para ceiar tem que ser batizado. Onde é que tem isso na Bíblia? Para ceiar tem que ser perfeito. Então já está mentindo.
Porque 1 João capítulo 1 vai dizer que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Todos somos pecadores, meu irmão. Mas diante dessa mesa nós podemos nos arrepender. Aleluia. Diante dessa mesa eu posso receber de Deus a restauração. Que em João 6, a partir do verso 47 está escrito. O próprio Jesus disse: se vocês não comerem o meu corpo e não beberem o meu sangue, vocês não terão vida em si. Seguindo essa lógica, quem é que precisa mais comer esse pão e beber esse suco de uva? É aquele que está mais fraco. É aquele que está precisando de vida. Aleluia. Por isso, meu irmão, se nessa noite alguém ousar não ceiar por conta das suas opressões e pensamentos e paradigmas do passado, amanhã vá lá na casa dele e ceie com ele. Porque ele é quem precisa de ceiar. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque não é sobre os nossos méritos, é sobre o mérito de Cristo na cruz do Calvário. Ah, irmão Alberto Júnior, mas o que é ceiar indignamente? Porque ele está dizendo aí: aquele que ceiar indignamente ceiará para a sua própria condenação. Meu irmão e minha irmã, ceiar indignamente não é ceiar sendo pecador, senão ninguém ceiaria, ou então todo mundo ceiaria indignamente. Observe o contexto. Quem eram as pessoas que estavam ceiando indignamente ali? Eram as pessoas de Corinto que estavam comendo o pão, bebendo o vinho, sem a compreensão que aquilo se tratava do corpo e do sangue de Cristo, não discernindo o corpo do Senhor. Ceiar indignamente é se empanzinar e se embebedar sem reflexão alguma sobre o significado dessa mesa. Isso é ceiar indignamente. É participar dessa mesa sem fé. É participar dessa mesa, meu irmão e minha irmã, ignorando o que está acontecendo. É participar dessa mesa sem disposição para se arrepender. É quando o camarada, diante dessa mesa, diante da cruz, diante do sacrifício de Jesus, ele diz assim: rapaz, eu não quero me arrepender não. Eu vou na minha força aqui do meu braço mesmo. Que é isso aí? Não, eu quero saber se foi Jesus. Eu só sei que tem comida ali, eu vou comer. É quando a pessoa ceia dessa forma. Aí sim a pessoa está ceiando indignamente. Por quê? Porque ele está banalizando a simbologia, o significado dessa mesa. É totalmente diferente de você estar aí como pecador, mas disposto a se arrepender, disposto a receber os benefícios da morte de Jesus no Calvário, não pelos seus méritos, mas pela graça dele. Então, de uma vez por todas, meu irmão e minha irmã, nós precisamos compreender essa verdade. Agora sim, essas pessoas que banalizam, que não refletem, que tratam isso com desprezo, o que vai acontecer com essas pessoas? Como aquelas pessoas lá de Corinto, sem partilha, sem compreensão, sem reflexão, sem discernimento. O que acontecia com elas? Ficavam fracas espirituais, doentes, e algumas delas até morriam. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu quero chamar a sua atenção para que possamos pensar nesses significados, olhar para o passado, olhar para o futuro, olhar para nós mesmos, a fim de nos quebrantar, nos arrepender, desfrutar, meu irmão e minha irmã, do perdão que recebemos por meio desse pão, desfrutar, meu irmão e minha irmã, da restauração que recebemos por meio desse sangue. E assim estaremos diante dele dignamente, não por sermos dignos, mas por causa da dignidade dele por nossas vidas. Em último lugar, para concluir, temos que olhar para o passado, temos que olhar para o futuro, temos que olhar para nós mesmos, mas temos que olhar também para o nosso lado.
temos que olhar também, meu irmão e minha irmã, para o nosso redor. E o verso de número 33 vai nos dizer isso. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, vou orientá-los quando eu for. Nós temos que nos ajuntar com os irmãos e esperar uns pelos outros. Esse era o problema ali. Eles não estavam esperando pelos mais pobres. Ceia não é uma comunhão individual, é uma partilha comunitária. O corpo de Cristo não é somente aquele que foi entregue na cruz. O corpo de Cristo agora é a sua igreja. Ele é o cabeça, mas nós somos o corpo. E na ceia temos que discernir que esse corpo ele está sendo partilhado entre nós. Ceia é um convite para olharmos para o lado e perguntarmos: cadê aquele irmão que não veio? Por que ele não veio? Amanhã eu vou mandar uma mensagem para ele. Ceia é um convite para olhar para o seu irmão que está do seu lado e abraçá-lo. Ceia é um convite para eu e você, meu irmão e minha irmã, pedirmos perdão a alguém. Aleluia. Caso haja alguma barreira entre nós. Ceia é uma oportunidade para colocarmos em prática o amor. Glória a Deus. Porque é sobre isso. É sobre Cristo. É sobre a essência do Evangelho, que é o seu amor. Eu quero te convidar a se colocar de pé essa noite.